Vamos começar aqui com esse super bate-papo com o presidente da ABEM, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Energia Nuclear, Dr. John Forman. Associação brasileira que foi fundada em 1982, que é uma instituição que reúne os técnicos e pesquisadores do setor nuclear brasileiro. Entre suas atribuições está a difusão de informações sobre as aplicações pacíficas da energia nuclear em diferentes campos da vida humana, como a geração de energia elétrica, a medicina, a agricultura, o meio ambiente, a indústria, a preservação de bens culturais e a propulsão naval e espacial, sendo esse trabalho da ABEM desenvolvido com o objetivo de promover cada vez mais uma maior integração entre a comunidade nuclear e a sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo, nosso presidente John Forman, eu, que sou Irine Tsurtsoglu, que tenho a grande honra de estar dentro desse núcleo da ABEM como coordenadora de políticas institucionais. E aqui hoje nós estamos gravando para vocês a nossa primeiro bate-papo desse podcast Papo Nuclear da ABEM. O objetivo é abordar diversas questões e utilizações e tratar dessa energia nuclear de uma forma mais abrangente, levando para esses 4 cantos do Brasil de uma forma mais comunicativa e mais clara, acessível a todos. John, seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui compondo esse painel com você. E aqui vamos já começar o nosso bate-papo, John. E já iniciar aqui as nossas questões de que como surgiu a energia nuclear e qual, dentre desses usos que eu rapidamente suscitei aqui, como que se utiliza, como que funciona, qual é essa importância da energia nuclear? Boa noite, Irene. Obrigado aí pelo convite de participar desses bate-papos, que acho que são interessantes. Respondendo a sua pergunta, Irene, a descoberta da radiação é coisa do final do século XIX, início do século passado. E, curiosamente, a primeira aplicação do uso da radiação foi em medicina. Quando a gente fala o nome da Madame Curie, todo mundo sabe quem foi. Pioneira, que desenvolveu o raio-x, que na Primeira Guerra Mundial fez o serviço de ambulâncias com raio-x, que salvou muitas vidas nos frontes de batalha, etc. Foi assim que começou a aplicação da energia nuclear. Isso, porém, é esquecido, que a radiação, a energia nuclear, ela tem muitos usos. Como você bem citou, na medicina que vem lá do raio-x, da medicina moderna, todos esses exames que a gente faz hoje, que nos enfiam em tubos e etc., se faz com radiação, né? Os tratamentos de câncer com radiação. Então, a medicina tem toda uma ampla aplicação de elementos radioativos para o bem da saúde e a recuperação do bem-estar. Além disso, esse tipo de radiação, como você também citou, é utilizada muito mundo afora nos processos, por exemplo, de preservação de alimentos, de preservação de grãos, colheitas e etc., porque ele elimina, né, muitos, vamos dizer, elementos nocivos que atacam, quer sejam as colheitas de grão, quer sejam os alimentos. Além do fato de que toda e qualquer atuação cirúrgica, por exemplo, toda a instrumentação é esterilizada por radiação, né? Mesmo quando vocês, mulheres, vão lá nas suas médicas estéticas, né? Que ela pega lá aqueles ferrinhos, etc., eles estão esterilizados por irradiação, mas isso é esquecido. Surge, então, o uso, né, que tornou a energia mais conhecida e mais temida, que foi o uso como arma
com o lançamento das bombas no Japão ao final da Segunda Guerra Mundial, como forma de encerrar aquela carnificina que estava ocorrendo nas ilhas do Pacífico. E isso ficou. E com isso criou-se um terror e um medo que vem sendo explorado ao longo dos anos por aqueles que não gostam do nuclear, como uma eterna ameaça. O que não é verdade, porque na medida em que a gente usa a energia, por exemplo, em unidades de geração de eletricidade via nuclear, elas são extremamente seguras e não dão problemas. No entanto, a gente vê sempre a citação de 3 acidentes nucleares. O primeiro deles, o Three Mile Island, nos Estados Unidos, que houve um aquecimento do núcleo do reator, que não causou nenhum problema, nem nenhuma vítima, nem no entorno, nada. Mas surgiu, ou melhor, aconteceu à mesma época em que se desenvolvia um filme contra o nuclear e que falava de uma fusão que iria até o centro da Terra. Então, por uma dessas coincidências, Three Mile Island ganhou uma notoriedade que não precisaria. O segundo acidente sempre citado, que é o da Rússia, né? Na realidade era território russo, mas não era na Rússia, Chernobyl, não foi um acidente. Você tinha uma série de reatores de um tipo mais antigo, sem os vasos de contenção que os reatores mais modernos têm, e sem um prédio de contenção. Eram reatores de piscina em armazéns vamos dizer, com tetos e telhados frágeis. Nesses reatores, alguns técnicos quiseram fazer testes para a variação do gradiente térmico. Várias das usinas do mesmo tipo de Chernobyl recusaram fazer os testes. Chernobyl aceitou e, infelizmente, eles perderam o controle, né, do processo da fissão e aconteceu aquela fusão que foi uma coisa terrível e que causou um impacto imenso na humanidade. Mortos diretamente também não foram muitos, mas fica aquela ideia de que milhares e milhares foram prejudicados e mortos. E o terceiro acidente foi no Japão, Fukushima. Novamente foi um problema natural, porque houve um tsunami, um terremoto, que produziu uma onda gigante que atingiu a costa e destruiu o que a área onde tinha os geradores elétricos, que davam energia para que as bombas de água funcionassem para fazer o resfriamento do reator. Isso parou, essa retomada de energia demorou, e com isso você teve um aquecimento com consequências. Novamente, mortes diretas foram poucas, né? E mesmo as mortes por contaminação não foram grandes. Muito embora a mídia, quando fala de Fukushima, dizem que morreram 18 mil. De fato, morreram 18 mil vítimas do tsunami, não do John, fica problema nuclear. muito claro observar na sua fala que a questão nuclear ela teve o pior marketing da história e ela Sem vem tendo dúvida. o pior marketing possível. Assim, é impressionante como que a mídia, a grande mídia, toca no assunto do nuclear, geralmente pegando esses pontos isolados, fazendo quase que uma salada russa ali, uma salada mista e soltando, pulverizando informações que deixam nós, população, ali sem saber o que pensar, sem ter uma noção exata do que aconteceu, misturando, baralhando tudo. É Tendo verdade. Você tem essa semana, por exemplo, aí um documentário que está sendo exibido novamente a respeito lá de Fukushima. É um documentário
impreciso, tem muitas imprecisões e muitas alegações equivocadas, mas a mídia não esquece. E existem grupos, né, que têm interesses grandes em impedir o nuclear de funcionar, que fazem questão de sempre buscar trazer a atenção do público Para esses os pontos aspectos mais específicos negativos, como você negativos, disse. né? É. Para esses E pontos específicos isso é feito negativos. sistematicamente. E a É, indústria nuclear, propriamente dita, é uma indústria que, em termos de comunicação, não é, digamos assim, uma indústria que tenha um alto astral de comunicação, né? Eu é, te dou um exemplo, Irene. Quando se lançaram as bombas no Japão, coisa lamentável, terrível, etc., a propaganda que se fez é que aquilo seria um deserto até o final dos tempos, né? verdade. No entanto, esse ano você teve, numa dessas cidades, uma reunião do G7. Estavam todos lá. Cidades recuperadas, cidades seguras, cidades com populações grandes, e não é aquele deserto que se dizia que iria transformar qualquer área na qual a radiação tivesse tido alguma atuação. A radiação em grandes volumes é perigosa? É, não tem a menor dúvida. Porém, o processo é muito exagerado, justamente com o objetivo de criar, de um lado, o medo nas populações e, consequentemente, uma posição contrária ao uso da energia nuclear. Vamos aqui agora, John, mudar um pouquinho, porque a gente falou de muitos problemas, de muita parte aqui negativa, de mídia negativa, que isso é geralmente o que ocorre, o que a gente percebe, lê por aí, escuta, e o que está enraizado na, no No imaginário conhecimento popular, né? imaginário popular. Agora vamos falar o seguinte: qual a importância da energia nuclear para o Brasil, em especial para o estado do Rio de Janeiro? Aqui nós temos Angra 1, Angra 2, sendo construído o Angra 3, com alguns episódios, vai, não vai, já ao longo dos anos. Mas se nós pararmos para pensar, são tantos pontos, aspectos positivos, a área do reflorestamento, manutenção da mata, tanta coisa bacana, manutenção de tantos empregos naquela região, famílias e famílias que vêm do seu pai, que trabalhou na usina, que já está na segunda geração do seu filho ali trabalhando, gerando emprego, renda, cooperando para as famílias, e fora isso, ainda tem a produção de uma energia limpa, constante. Vamos falar um pouco desse lado positivo do quão importante é essa energia nuclear para o Brasil, sobretudo aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu começaria dizendo que hoje, né, nós todos, como população, estamos habituados a chegar à noite, você acende a luz, né, liga na tomada uma televisão ou um equipamento de cozinha, seja lá o que for, com muito calor liga o ar-condicionado e todo mundo aceita que a energia está lá disponível. De onde vem essa energia? Isso é uma coisa que 40%, geralmente ninguém pensa. ninguém pensa, 40% É, da energia do estado do Rio hoje é gerada por Angra 1 e Angra 2. olha que Angra espetáculo. 3, Uma energia, já que estamos aqui falando de pontos positivos, tanto se vê na mídia a questão da transição energética, descarbonização, uma energia limpa. Vamos limpa, abrir esse porque ela não parênteses. gera nenhum dos gases de efeito estufa. Exato, exato, exato. Então, você vê que para o estado do Rio, hoje, essa geração é importante, como é para o Brasil. Por que ela é também para o Brasil? Porque o Brasil tem um sistema elétrico todo interligado, né? Um sistema interligado nacional que vai de Manaus ao sul. Ele só tem uma perna em aberto que é de Manaus para Rondônia, que ainda não se conseguiu fechar esse circuito. A grande vantagem disso é que você gera energia no Pará e pode consumi-la no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, né? E
Hoje em dia, com a preocupação de descarbonização e etc., se tornou muito comum o uso de energia eólica e energia solar. E essas energias, não é, são muito fáceis de serem obtidas em muitas regiões do Brasil, mas particularmente no Nordeste. Então, o Nordeste hoje tem um volume considerável de geração de energia eólica e energia solar. Ótimo, ótimo para o Brasil, são energias limpas, também nos ajudam na limpeza. Porque, junto com a geração hidrelétrica das nossas barragens, faz com que o Brasil tenha uma matriz energética limpíssima, próxima de 50%. Quando você vai à Europa ou Estados Unidos, os países almejam chegar a uns 20 e poucos por cento lá por 2030. Nós temos o dobro disso hoje. Já temos. Na geração de eletricidade é muito mais impactante, porque praticamente 90% da energia elétrica gerada no Brasil é gerada por fontes limpas, que não produzem o efeito estufa. Então, quando se fala de transição energética, né, isso é um item, um assunto muito urgente em países que têm a matriz energética suja, digamos. Né? Quanto é o percentual de geração de energia limpa? Aqui nós temos 12, temos 15, temos 18, temos 22. O Brasil já está com 50%. Nós estamos muito na frente. E uma contribuição importante para isso é o nuclear, embora não seja muito grande, só Angra 1 e Angra 2. Outro aspecto extremamente importante é que o nuclear pode gerar um volume de energia muito elevado, né, de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, é uma fonte térmica, né, constante, segura e confiável. Recentemente, nós tivemos aí problemas de apagão devido a comportamentos, vamos dizer, da geração alternativa no Nordeste, que tem picos e vales, e as usinas aqui de Angra 1 e Angra 2 seguraram a barra quando ocorreu esse problema no Brasil. Então, a energia nuclear é uma energia limpa e ela tem um papel extremamente importante em dar estabilidade e confiabilidade aos sistemas elétricos. Bom, isso além do fato de que você gera um volume de energia por metro quadrado ocupado que é milhares de vezes superior àquilo que é gerado, quer pelo eólica, quer pelo solar. O que eu quero dizer com isso? Uma fazenda solar ou uma fazenda eólica, para gerar o equivalente a Angra 1, que é menor, 600 megawatts, ocupam vários quilômetros quadrados. Então, se nós fôssemos gerar esta energia de Angra 1 e Angra 2 usando eólica e solar aqui no estado do Rio, nós iríamos cobrir quase que a metade do estado com fazendas Tem uma outra questão aí eólicas e também, de né, placas John? solares. Como? Cada região tem uma outra questão também aí super importante que vale a pena mencionar, é que cada região ela tem sua vocação, né? Como você bem Além do mencionou, fato de que tem sua vocação, Irene, essa vocação, né, ela precisa, para o bem de todos, né, ter maneiras de não vir a causar disfunções. claro. Né? É assim, está ventando, o eólico gera energia. Porém, como eu disse há pouco, houve algum problema aí, é um problema técnico que eu não vou entrar, uma questão de frequência, que diz respeito ao fato de que quer o eólica, quer o solar, eles não têm um reservatório de energia como tem uma hidrelétrica, por exemplo, ou como tem uma usina nuclear. Então, quando tem variações muito rápidas, e não tendo essa reserva, você pode causar problemas. Então, é aí que o nuclear é importante. Outras usinas térmicas, a gás, ou a carvão, ou a óleo, poderiam cumprir esse papel também.
Né? É, Hoje o Brasil tem um problema sério, porque, dada a quantidade de geração de energia eólica e solar, as nossas hidrelétricas estão sendo operadas como apoio a essa geração, o que é um problema muito sério, porque, por exemplo, você tem uma hidrelétrica que durante o dia gera e não gera, gera e não gera, gera e não gera. Como o fato, por exemplo, de que está nos jornais hoje, ou essa semana, que aquela usina do Rio Madeira, lá, né, Santo Antônio, parou de gerar por falta d'água. Né? A usina de Volta Grande, que também fica na Amazônia, ela está gerando muito pouco, ela está deixando a água passar sem uso por conta da geração eólica. Então, você tem um investimento, você tem uma capacidade de geração que não está sendo usada em função do apoio que ela está dando ao eólico e ao solar, que são energias, muito embora propagadas como sendo muito baratas, não são função de benefícios que lhes são dados do ponto de vista fiscal. Perfeito, John. Aqui o assunto, o tema, ele é instigante, ele é apaixonante. E a gente poderia ficar horas aqui falando, e nós Sem falaríamos, dúvida. falaríamos, falaríamos, e ainda teria assunto, mas já passamos um pouco da metade do nosso tempo. Mas eu queria abordar aqui um pouquinho e trazer para o nosso telespectador um grande encontro que nós vamos fazer, que é o INAC de 2024. Esse NAC 2024 é um importante congresso marcado para mais Internacional. internacional que traz diversos palestrantes, comunicadores, diversos cientistas desse setor nuclear mundial. E eu queria, John, que falar um pouquinho mais dele para que a gente possa trazer esse público essa agenda que é tão importante para nós brasileiros e para o mundo, e fomentar um pouco, porque inclusive o que me saltou os olhos é a escolha do tema. Esse tema tratando, fazendo esse mix, né? Que é garantindo energia, saúde e alimentação através da energia nuclear. Interessantíssimo tema. Como que vai ser o desenho desse encontro que vai acontecer em maio? Esse encontro vai acontecer em maio, aqui no Rio de Janeiro. O local específico é a Escola de Guerra Naval, na Praia Vermelha, né? E ele é composto por alguns eventos específicos, como, por exemplo, um que diz respeito à física de reatores, outro que diz a respeito aos usos da energia nuclear, outro que diz respeito à experiência das empresas que operam com energia nuclear, sendo que a ênfase dessa conferência, Irina, ela está sempre nas pessoas, nos indivíduos, nos engenheiros, pesquisadores e com a grande ênfase nos estudantes também. Ou seja, eles têm a oportunidade de apresentar os seus papers, apresentá-los e depois ver seus papers publicados, o que é extremamente importante para toda a comunidade acadêmica, por exemplo, que depende para reconhecimento de suas atividades, da publicação dos trabalhos que realiza. Principalmente para estudantes, né, de pós-graduação ou mesmo de graduação. Existem sessões voltadas para os estudantes das diferentes categorias, justamente com o objetivo de dar a eles a oportunidade de se manifestarem e serem reconhecidos. Perfeito. Há um projetinho também que vai ser tratado lá, que são o projeto dos embaixadores da energia nuclear. São estudantes que escolhem temas, produzem trabalhos, esses trabalhos são apresentados a uma comissão, e, em função das suas qualidades, são escolhidos e eles terão oportunidade de expor os seus trabalhos durante a INAC. Vai ser uma agenda muito, muito, muito importante. Interessantíssima essa pauta que vai ser abordada, trazendo esses três grandes desafios, né? Tentando superar esses três grandes desafios que a humanidade está enfrentando e vai enfrentar, que é energia, alimentação e questão do clima.
E também, John, eu queria que, para que as pessoas entendam e compreendam mais o trabalho da ABEM, que parece que existe uma revista, que ela é um editorial da ABEM, que tem muito conteúdo ali dentro. Não só a revista, mas o site, as redes sociais, diariamente soltam diversas pílulas de conteúdo do que está acontecendo no mundo, e eu queria convocar também as pessoas para que participassem conosco e nos acompanhassem, não só nesse podcast Papo Nuclear, que vão ser entrevistados, diversos temas vão ser trazidos aqui, e diversos atores, não só de cientistas, políticos, professores, acadêmicos, enfim, diversas pessoas para o quê? Difundir a importância de nós tratarmos de forma clara, objetiva, acessível, esse tema que tantas vezes é tratado de uma forma tão floreada e com marketing tão negativo, né, John? A gente só sabe É, falar coisas negativas desse setor, e não é isso. A gente precisa trazer o lado positivo. Tanto é, John, e isso você pode me corrigir, ou trazer aqui os números, internacionalmente, tantos países como a França e a China têm diversas usinas em funcionamento, e a gente precisa entender que muitos e muitos países se utilizam dela de forma segura e que os casos negativos foram muito isolados. Eu queria, John, se possível, que você passasse rapidamente sobre isso, sobre essa questão do uso internacional. Quantas usinas estão, salvo engano, 57 que estão sendo implementadas no mundo, não é isso? Irene, o mundo aí por volta da década de 70, década de 80, lembrar que na década de 70 nós tivemos os dois choques de petróleo. Então, naquela ocasião, o nuclear foi muito promovido e foi muito utilizado. Naquela ocasião, a França fez uma opção por energia nuclear na medida em que ela não tinha reserva de petróleo nem de gás. Então, a França é um país que tem mais de 70% da sua energia elétrica gerada pelo nuclear, e isso há muitos anos, né? A Alemanha começou com um programa também, mas no meio do caminho mudou de ideia e hoje você tem a Alemanha um país com tremendos problemas de energia para a sua indústria, porque passaram a depender do gás da Rússia. A Rússia entrou em guerra, o gás diminuiu ou não vem, e aí você está buscando outras alternativas, não é? Mas eles se recusam a usar o nuclear, embora comprem em grandes volumes energia de origem nuclear da França para usar na Alemanha. Então, essas são essas coisas curiosas. A China, né, vamos dizer que é um ator mais recente no setor nuclear, ela tem um programa imenso de utilização de usinas nucleares. Então, ela tem, no momento, em construção, cerca de 25 usinas. Né? Nesse sentido, existe um exemplo que eu gosto de citar, Irene, que é o seguinte. Há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, a Eletronuclear fez um estudo sobre locais onde poderiam vir a ser construídas novas usinas nucleares. Foram escolhidos vários locais. Nesse trabalho havia um consultor internacional que, ao mesmo tempo em que trabalhou aqui, também trabalhou nos Emirados Árabes. Aqui no Brasil, nada aconteceu. Nos Emirados Árabes, eles estão inaugurando a sua quarta usina, dentro do prazo, dentro do orçamento, gerando energia para valer. O que eu quero dizer com isso? Você tomar essas decisões é uma coisa extremamente importante. E isso demanda um processo de planejamento que, infelizmente, nós não temos no Brasil, não só para o nuclear, como para a energia como um todo. É um processo que nós, da ABEM, vimos chamando a atenção de que é necessário uma programação, um projeto de projetos, de forma que eles possam ter sequência e ser construídos dentro do prazo e dentro do orçamento. Né? Por exemplo, só dentro desse tema, Angra 3, por decisões
equivocadas, a meu ver, de diferentes governos, se arrasta há 40 anos sem ser concluída. Aí disse, não, a energia nuclear é muito cara. Por que se imagina uma tarifa cara para a Angra 3? Porque, como é prática no setor elétrico brasileiro, estão se usando todos os custos dessas decisões protelatórias para jogá-los na tarifa para que o consumidor pague, o que, no meu entender, não é razoável. O consumidor não fez parte dessas decisões de protelação, então ele não deveria ser chamado a pagar. Mas essa é uma prática do setor elétrico brasileiro e o consumidor paga muito, né? Paga muito. John, aqui nós já estamos, infelizmente, começando a encaminhar para o nosso encerramento, e você vê que tinham tantos temas para serem abordados, são tantas pautas, e a gente não conseguiu nem falar, acho que 1% Não de dá, não. toda a temática que a gente teria que falar aqui. Mas para isso que serve esse papo nuclear. São pílulas de informação para nós levarmos ao público É uma essas. provocação, não é, Irene? Para que São outras venham depois. provocações que a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos, diversos atores que estão envolvidos de alguma forma com essa agenda e tentando sempre desmistificar questões que estão enraizadas aí na nossa população, no imaginário popular, e tentar melhorar e inserir informações verídicas do que realmente, da importância que esse setor tem para, não só para o Brasil, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para a transição energética, para as questões climáticas, para a segurança alimentar, para a área de medicina, para tantas e tantas aplicações que ele gera e que ele está inserido. Então, John, aqui a gente vai encerrando. Eu só quero, antes de te encaminhar a palavra para as palavras finais, pedir a todos que estão nos ouvindo para que nos acompanhem através desse podcast que está iniciando agora, que nós temos a honra de estar juntos aqui, inaugurando, estreando ele, que é o Papo Nuclear, que vem muita coisa bacana por aí, pessoal. John, te retorno a palavra para que você encerre, John, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear e que nos honra nesse momento, abrindo, iniciando, inaugurando esse podcast que é tão importante para todos nós. Obrigado, Irene, pela oportunidade, pelas questões pertinentes que você colocou. Eu, para terminar, só faria o seguinte comentário. Lá atrás, um ambientalista britânico, James Lovelock, que foi o inventor do conceito de Gaia. O conceito de Gaia é que a Terra é um organismo vivo, então ela reage ao que nela acontece, etc. Lovelock, na década de 60, já defendia o uso da energia nuclear como a forma de realmente ter uma geração de energia limpa que não viesse a afetar de forma negativa, não é, a atmosfera do nosso planeta. Então, tem muita gente que entende, tem muita gente que conhece, porém, é uma minoria que, como eu disse no início, tem um processo de comunicação muito fraquinho. E você está nos ajudando a melhorar a qualidade dessa comunicação. Muito obrigado. Estamos todos juntos, né, John, aqui tentando melhorar um pouquinho e deixar um bom legado para gerações futuras, a preservação dessa natureza, desse nosso maior patrimônio, que é esse nosso espaço onde nós todos habitamos, é responsabilidade de todos nós, e é com muita honra que estamos aqui estreando hoje esse Papo Nuclear. Nos sigam, nos acompanhem, aguardem. Nós teremos as próximas edições e para nós é uma grande satisfação tê-los todos aqui conosco nesse momento. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite, Irine. Obrigado pelo convite.